Agora sim, nós vamos falar agora de um assunto que ele é sequência do ciclo, né, da vida, os ciclos da vida. Olha que bonitinho aqui o Alf, ó. Aqui hoje nós deixamos tudo aqui, tem álbum de figurinha da época de Copa do Mundo, gibi, máquina fotográfica, radinho de pilha, que o avô do Barba que usava para escutar o jogo do Palmeiras lá. Maravilhoso, tem até uns brinquedinhos aqui. Porque agora nós vamos falar sobre o quê? Sobre esse assunto aqui, ó, nostalgia. Dá uma olhada no VT. A nostalgia é um sentimento curioso, resgatando com carinho e preciosismo sentimentos e memórias que guardamos como um quadro ou álbum de fotos de nossos corações. E este sentimento, tão único, tem recebido um destaque maior nos últimos anos, efeito de uma onda saudosista que pode influenciar positivamente ou negativamente. É sempre importante resgatar recordações que temos afeto, mas sem abandonar a realidade em que vivemos, ou utilizar esta memória como foco de comparação, pois desta forma deixamos de viver novas experiências, presos em momentos que ficaram no passado e às vezes não deveriam passar de aprendizados. Mas por que a nostalgia tem recebido tanto destaque ultimamente? Essa e outras perguntas você desvenda aqui no Bendita Hora. Deixa eu ver aqui, vou tirar uma foto sua. Um pouquinho mais para a direita, minha senhora. Isso, minha lindinha, tá aí, tá bom. Ó, uau, ficou muito bom. Agora, eu vou mandar tirar esse retrato aqui, vou tirar uma foto e vou colocar no meu álbum. Porque a senhora que assiste a Rede Vida é a coisa mais linda que eu tenho, eu quero registrar isso aqui. Tá bom? Tá aqui, ó, gente, um dos elementos que está voltando devagarinho. Muita gente está voltando a revelar fotos. Estão buscando de novo as máquinas fotográficas. Tá bom? Como é que chama ela? Analógica, né? É analógica, tá certo? Por quê? Porque aqui é um estilo de uma coisa que foi do passado, de um ciclo anterior, mas que devagarinho começa a voltar. Muita gente hoje tira foto por celular e fica nas pastinhas lá que você põe. Você nunca vê mais nada, você não mostra para ninguém. Agora a gente tem vontade de colocar de novo as fotos, lá assim, ó, na minha muretinha, tá? Isso aqui é um deles. Outra coisa, os LPs, tá? LP dos grandes cantores, pôr na vitrolinha. Quer mais? Um bom restaurante mineiro com aquele fogão de lenha. Todo mundo gosta. E não era uma coisa do passado? Era. Como é que se explica isso? Como se explica isso, minha querida Severine? Como que se explica isso? Que a gente vai recordando emoções que nos trazem bem-estar. Então você lembra, por exemplo, a hora que eu vi o gibi aqui, dá um carinho super grande que eu lembrava que meus pais, quando a gente saía de férias, gibi era quando, ou final de semana, quando já estava, ou então nas férias, ele comprava um monte e a gente podia ler à vontade. Então você vai guardando memórias que te trazem uma lembrança boa, que te trazem amor, carinho, acolhimento. O que a gente precisa tomar cuidado, foi o que o VT falou, é não ficar preso. Porque às vezes a gente ouve pessoas mais velhas, eu começo a falar, até da minha idade, que viram e falam, mas no meu tempo. No meu tempo foi bom naquela época, eram coisas boas. Eu posso pegar um gibi e ler, mas isso não significa que às vezes ler num Kindle, para mim que me enxergo muito bem, é melhor do que eu ler num livro, que embora eu ame livro físico, mas minha visão está meio ruinzinha, então eu preciso ler no Kindle, que ajuda. Então, não quer dizer que antes era melhor. Naquela época me traz muito amor, muito carinho, mas as coisas evoluíram. Traz uma lembrança de boa. Momentos bons que eu tive naquela ocasião. E agora eu preciso criar outras lembranças boas nesse momento que eu estou vivendo no presente. Porque se a gente fica só no passado, que aquilo que passou era bom, era melhor, a gente pode entrar num saudosismo que vai levando a uma depressão, porque você está preso no passado. Então, a gente tem que lembrar do passado com carinho, mas viver no presente. Cada momento da vida da gente marca a história e a memória afetiva que a gente tem dessa história. Isso é muito importante. Então,
cada momento que eu fotografei, eu criei um vínculo de memória afetiva para aquele momento que foi criado. E aí é interessante porque as pessoas elas querem viver as memórias afetivas e querem ficar presas por medo de não viver essas memórias afetivas hoje. Só que cada período pode trazer uma memória afetiva importante. Assim como você, que de repente tem uma memória ruim emocional, uma memória afetiva negativa, porque foi um momento, de repente, que marcou uma traição, de repente, uma dissolução de casamento, um fim de relacionamento, um luto de alguém. A gente sempre tem alguma outra questão. A gente, da mesma forma, tem que lembrar, porque isso faz parte da nossa história, mas você vai ter que entender que outras memórias virão e você precisa se preparar para isso. E você As pessoas deixam de se preparar e isso faz com que a pessoa fique presa. Ela deixa de se preparar. O que a Vê falou, por exemplo, num relacionamento. Às vezes você, infelizmente, termina um relacionamento e você começa a comparar todas as pessoas. Porque quando a gente termina, no começo você tá brava, mas se você foi terminado, que a pessoa terminou com você, você sempre vai achar aquela pessoa maravilhosa. E aí você não consegue partir para um próximo relacionamento, porque você sempre compara. Aquela outra pessoa que eu deixei, ele era melhor nisso, era melhor naquilo, era melhor naquele outro. Aí você não consegue caminhar para o futuro. Você está sempre preso lá atrás, comparando, e parece que ninguém se iguala com ele. Só que não é uma memória real. É uma memória que eu criei, que é uma fantasia, porque todo mundo tem defeito e qualidade. Só que quando acontece isso, eu só consigo ver qualidades na outra pessoa. Sabe um fator que tem acontecido muito, Padre Idri? Eu tenho visto isso com muita frequência e eu acho isso um risco. Para quem tem casa, precisa ficar atento a isso. Tem pessoas que são defraudadas emocionalmente. São pessoas que acreditam num sentimento que o outro demonstra, mas que no fundo não existe. E elas ficam sendo usadas, sabe? Parece que a pessoa vai lá na agenda, vai lá no essa pessoa aqui, vou ligar para ela. E a pessoa fica alimentando que ela vai ser escolhida, que esse relacionamento vai caminhar, que vai dar certo. E eu já tenho pego pessoas hoje com 10, 12, 15, 18 anos esperando a mesma pessoa. Porque passa um período, a pessoa liga e diz, então, vamos sair para jantar? A pessoa se enche de esperanças. Aí depois a pessoa some mais um tempão. Aí daqui a pouco, então, eu tive um problema, vamos sair de novo para jantar? E fica nisso. E a pessoa deixa de viver uma história afetiva, casar, construir sua família, porque é defraudado esperando o outro que não sai do lugar. Entendo. E a gente precisa entender que vai ter momentos, querido, que vocês vão ter que olhar e dizer, querido, eu não quero mais jantar com você, porque eu estou criando uma expectativa que você não sabe como suprir. Então, eu não por quero isso que lá no começo do nosso primeiro bloco, eu entrei nessa conversa dizendo o seguinte: antes da gente der os passos para os ciclos que virão, nós estamos falando agora da nostalgia, né? Sim. Mas você puder fazer uma busca de você auto se conhecer, para que você não fique preso a nada, por mais marcante que tenha sido na tua vida. Você pode lembrar com carinho, mas você não ficar preso àquilo, estar sempre aberto, se você viver, ao novo, não é? Porque como um livro, a nossa vida é como um livro. Ela fica ali, a gente viveu, só que chega um momento que você precisa virar a página. Então, você está num relacionamento que não é bom, como a Vê falou, você vai colocando situações, esperando que aquela pessoa tome uma iniciativa, você não vira a página, você continua na mesma página, só que a vida vai andando. Passam 5, 6, 7 anos e você continua preso. Então, chega um momento que literalmente você tem que virar a página e começar a escrever um novo capítulo. Então, vem o autoconhecimento para você escrever um novo capítulo da sua vida. A Verusca vai colocar o exemplo aqui, mas em seguida nós vamos mostrar um VT que também vai falar já sobre essa nostalgia no cinema, que é muito legal. Mas complementa aí, minha querida. Não, até para complementar, muito bacana a fala da Adri, porque a gente precisa marcar os tempos, né? Eu tive o meu primeiro carro, o Fusca, maravilhoso. Meu Deus. Só que hoje os carros modernizaram, são mais econômicos, têm uma série de benefícios, comodidades. Eu não preciso anular a história afetiva que eu tive com o meu Fusca. Estou dando exemplo do Fusca, mas pode ser qualquer carro. Ele tem sua importância. Claro. Ele hoje faz parte, inclusive, de item de colecionadores do nosso Brasil, assim como alguns carros antigos, que eu acho fenomenal. Mas, quando você pensa que a sua vida hoje, ela exige o quê? Mais conforto, mais comodidade, mais economia. A gente tem que fazer essa conta. Então,
Então, tenha uma memória bacana, uma memória positiva, que você marcou ali na história, mas a vida continua. Perfeito exemplo. A vida continua. Gente, isso também a gente leva para a fé, viu? Porque nós, por exemplo, que somos assim seguidores de uma doutrina católica de Cristo, a pessoa do homem, Jesus, quando a gente tem um primeiro encontro, a gente tem um apaixonamento primeiro, que é aquela coisa do entusiasmo, daquela coisa do namoro que você tem, de conhecer aquele que está te impressionando, porque ele conseguiu entrar, você permitiu que ele entrasse em áreas da tua vida muito peculiar, e só ele pôde ir lá e tirar aquela ferida, aquele espinho de um passado que ninguém podia entrar. Então você se apaixona. Só que com o passar do tempo, no ciclo da vida, a gente vai percebendo que esse amor por Cristo, ele vai tendo uma transformação. Não é que você deixou de amar, mas não adianta você querer olhar mais a tua fé como foi aquele primeiro encontro que você teve com Cristo. Não, você vai passar por uma maturação. Você vai passar agora por conhecer um Deus que muitas vezes não vai responder nem tudo aquilo que você gostaria de saber. Por que me aconteceu isso? Um silêncio total. Ai, Senhor, eu te pedi tanto, por que o Senhor não me concedeu essa graça? Porque Deus está te dando agora uma maturação de entendê-lo como um Deus, tá? Não um Deus bonzinho, um Deus bom, mas não preso dentro de uma gaiolinha como muita gente faz. Então isso tem a ver com a questão do ciclo, tem a ver com a mudança e que você tem que aprender a estar aberto a um crescimento sempre para o E às vezes a falta de autoconhecimento, quando você, às vezes você fala assim, você culpa Deus porque ele não deu aquilo que você queria, então, aquilo que você esperava, você culpa. Só que quando você vai se conhecendo e você vai assim, amadurecendo, é aquilo que daqui a pouco, dali a 3, 4 anos, você fala, nossa, que livramento. Isso mesmo. Graças a Deus que não deu certo. E assim a gente vai... Várias vezes. Né? Não é? Essa coisa da nostalgia, ela começa a ter um efeito bom, mas você não pode ficar preso a ela. A não ser que seja para alguns momentos apenas. Por exemplo, e no cinema, hein? Quem é que não curtiu um Elvis Presley na sessão da tarde? Um Jerry Lewis? Hã? E assim por diante. Dá uma olhada aí. O cinema é uma indústria centenária, onde vimos e veremos a realização de diversas ideias. Porém, quando vemos a recriação de um filme já feito, temos a impressão de um esgotamento de ideias. Apesar disso, os remakes têm sido um sucesso de bilheteria e existem muitos fatores para esses resultados milionários e, em alguns casos, bilionários. Um dos motivos é a inovação tecnológica. O cinema acompanha a sociedade e, nela, a tecnologia se reinventa a cada ano. E quando algum filme apresenta alguma novidade nesta área, o público tende a abraçar e exigir que novos filmes sigam esta onda de inovação. Quando isso acontece, alguns clássicos podem soar como ultrapassados e os produtores, neste momento, veem a chance de lucrar ao recriar estes filmes. Agora sobre nova abordagem, levando em conta também a nostalgia. A Disney tem apostado muito na questão, com remakes de O Rei Leão, A Pequena Sereia, Você é uma sereia. Mas isso não nos torna inimigos. e Aladdin. Feito só pra você. Nunca sente. Pois então aproveite. Mas como é bom viver com você, não saio mais daqui. Se tratando de filmes, a nostalgia tem muitos caminhos e esse fenômeno não deve cessar tão cedo. Just singing in the rain. What a beauty. Gene Kelly? Tá vendo, gente? Olha aí, cinema. E hoje o pessoal fala muito desse negócio do que? Da artificial, como é que é? Aquela inteligência artificial. Todo dia eu tava colocando aí um filme bem clássico, não me lembro agora, com o rosto do Elvis Presley, andando a cavalo, naquela época romântica. Então, até os artistas hoje nos Estados Unidos, que são uma referência mundial, eles estavam fazendo uma greve lá, porque ele falou assim, olha, eu quero
que eu quero que me comprovem que se depois que eu morrer, eu não quero que ninguém faça uma inteligência artificial sobre a minha pessoa. É que a gente tem direito, né, da nossa identidade, da nossa voz, do nosso corpo. A gente tem, mesmo depois de morto, as nossas famílias detêm os direitos autorais sobre nós. Mas se em vida a gente diz, não quero, aí não pode utilizar. Aconteceu, inclusive, esse conflito com um comercial recente, que uma mãe canta com uma filha, sendo que a mãe já tinha morrido há mais de 40 anos atrás, e ficou aquela situação. Mas espera aí, ela nunca andaria neste carro, ela nunca colaboraria com este comercial. Com essa empresa fazendo assim, ela também não era a favor. Como é que agora ela entra no carro? Mas assim? Foi um comercial que também foi muito comentado por conta do processo nostálgico que trouxe da voz, do canto, de uma história que existiu, de uma voz que fez muito sucesso no Brasil porque era uma voz marcante e que muita gente prestou atenção exatamente pelas referências nostálgicas que o comercial tinha. Olha, por exemplo, hoje, Verusca e Adrianinha, eu estava escutando uma música, não sei se vocês lembram aquela música do como é que é? Do Abraham Adams, como é que é? Abraham Adams, como é que é? Não? Bryan Adams. É, que tem aquela música Heaven. Que é uma música antiguíssima, lindíssima. Até a minha mãe, que é de uma época mais antiga, mas ela ouviu muito, eu meus irmãos, a minha época. Ela falou assim, que música linda. Minha mãe falou. Tá certo? Ontem. Quando a gente fala de músicas, por exemplo, tem algumas... Vocês acreditam, assim, que hoje... Fala, mas é uma nostalgia você curtir algumas músicas. Mas será que é porque também, quando se diz em modernidade... Também caiu-se muita qualidade de algumas coisas? Algumas coisas caíram bem. A gente tem que pensar que a tecnologia avançou. Avançou. Mas a qualidade humana ainda é a maior descoberta. Nada é mais perfeito do que a criação de Deus. Vamos conversar que realmente E às vezes ela não avança tão rápido assim quanto a tecnologia. Tudo avança, mas o ser humano ainda foi a melhor criação. É insubstituível. Ontem eu fui comprar uma caixa de som em uma grande rede de hipermercados aqui em São Paulo. E eu pedi para testar e ele foi colocar uma música lá para testar. Eu falei, não, eu quero Elvis Presley cantando Glória e Aleluia. Pronto, tá vendo? Que é assim que tem que ser. Aí o vendedor olhou assim pra gente, você quer testar o agudo e o grave desse cantor? Eu falei, isso. Claro, a qualidade humana que ele tinha, né? Uma coisa fora do comum. Quais esses brinquedos? Vamos ver aqui na tela, vamos adivinhar? Que brinquedos é esses aqui, ó? Dá uma olhada nesse VT agora, ó. É só a tela, é aqui na tela. É aqui na tela, vamos ver. Deixa o Paulo ver. Que brinquedos é esse? Robô Arthur? Robô Rob? Robô o quê? Ruco? Ruco? E o Robô Zig? Qual deles é esse daí, hein? Alguém sabe? Tem o quê? Na fichinha Tem aqui na ficha, é? Deixa eu ver. Não sei. Deixa eu ver aqui. Não, Deixa eu ver se é o segundo. Não, pera. Não sei também. Ih, rapaz. Acha que veio pro padre aqui, vem cá. Aqui ao vivo é gostoso. Não tô enxergando direito, tô tomando aquele negócio. Ó, o Arthur, o robô da estrela, dos anos 70, baseado na febre do filme Guerra das Estrelas. É isso? Ai, que legal. É o Arthur. É o Arthur. Então acertei. Não é Arthur, é Arthur, tá? Arthur é pro brasileiro. Arthur. É aí pros ingleses. Hã? Vamos ver. Eu conheço. Vamos ver se você conhece aí, ó. Que o brinquedo Falcon. é esse aí? É o Falcon. Mas deixa eu olhar o boneco. Ah, tá atrás da câmera. Esse eu sei porque foi da minha época. E brincava de Falcon. Foi da minha época. Olhos de águia. Eu digo pra você sem medo de errar. Falcon! Tá? Esse é da minha época. Não foi da sua? Da minha. Da minha também. Não, da sua você mais novinha. Da minha foi. Da minha foi. Eu ainda peguei esse Você pegou esse bonequinho aí, ainda? Peguei, Pegou? Peguei. E você de casa aí, você lembra do Falcon? Hein? Pergunta pro teu marido, cinquentão aí. Pergunta se ele não lembra do Falcon. Deixa eu ver, tem mais algum outro brinquedo? Deixa eu ver aí, vai. Ah, esse eu Que lembro. brinquedo é esse? Fofolete. Fofolete, manequinho ou tostãozinho? Fofolete. Essa mulherada conhece, né? Amava Fofolete. isso. Você lembra dele? Você lembra, né, o Barba Fofolete? Você não brincava muito com esse E negócio? vinha numa caixinha de... É, Barba? caixinha de Você, quando era fósforo, pequenininha, sua mãe não Barba. comprava pra você fofolete? Vou falar pro senhor que não. Tem certeza? Você dormia com as forfoletinhas assim? Não, é porque eu tive
tive uma irmã, eu brincava com ela até, mas ela... Ah, você brincava com a tua irmã, né? Ela era mais nova. Você sai sempre de todas, né, cara? Tá bom, vamos ver mais um aí, vamos ver se você lembra dessa parte de nostalgia aí. Que brinquedo é esse? Cubo arco-íris, cubo mágico, cubo místico, cubo ou tridimensional? Tridimensional é a última opção. Cubo tridimensional. É o cubo, é o cubo mágico. tridimensional, é, tudo é uma coisa só. Eu conheço como cubo mágico. Cubo mágico também. Ó, é cubo mágico ou é o cubo tridimensional, hein, gente? Vamos ver? Então, vamos lá, eu vou falar pra você, é o cubo mágico, tá? Aquele é lançado nos anos 70, o cubo tinha que ser, como é que é? Resolvido e manter o tempo entre os amigos. É isso aí. Era muito bonito. Ele é utilizado nos consultórios, né, na caixa lúdica, como uma forma de você verificar essa questão motora, questão matemática, porque é pura matemática, né? A forma de você resolver um problema, o tempo, é bem bacana. Que brinquedo é esse daí, ó? Isso aí a rapaziada vai lembrar. É o foguete, é o furacão, Não sei. é o torpedo ou é o turbo, hein? Vamos lá. Isso não E aí, vocês sei. lembram isso aí, gente? Que você arrastava assim, ó. Soltava no chão, bicho, o que que é? Qual que é? Vai lá. Eu acho que é furacão. Fagundes acertou. Furacão. É o furacão mesmo. É da tua época, da minha. Da nossa época, cara. Tá? VT com perguntas agora. Olha, o papo tá legal, hein? Aproveitar essa mulherada aqui. E o Barba brincava com fofolete, hein? Coisa de louco, meu. Vamos ver a primeira pergunta no VT aí para nossas convidadas, ó. Como diferenciar nostalgia e saudade? E quando que esses sentimentos podem ser prejudiciais? Vou fechar com chave de ouro, né? Como diferenciar nostalgia de saudade e como a gente pode utilizar sem nos prejudicar isso aí? Começando por você, Verusca. Olha, eu entendo que a saudade ele é um sentimento que faz parte do nosso processamento de vida e que faz parte de cada momento marcante que a gente tem. Tudo na vida é um processo que vai fazer você sentir falta quando você tem uma ligação emocional, uma memória afetiva boa sobre aquele momento. Então você vai lembrar. Mesmo que a situação tenha sido negativa como um luto, você vai lembrar dos momentos bons que aquela situação, aquela pessoa trouxe para você, o aprendizado. Chama saudade. Quando a gente marca a saudade, a gente está marcando que houve todo um aprendizado emocional sobre a situação. Perfeito. Quando a gente pensa na nostalgia, a gente também tem um limite, porque ela tem uma extensão entre uma nostalgia que é uma repetição daquela saudade, que você pode repetir algumas vezes e depois já repetiu o suficiente, meu limite ali já deu, vou deixar isso aqui. Ou uma sensação nostálgica longa, onde você está entrando num processo de adoecimento, uma obsessividade, uma compulsividade por aquilo que marcou um período importante na sua vida. Os limites são, a partir do momento que você está percebendo que isso está tirando a sua rotina, a sua saúde emocional, está fazendo você viver muito mais no passado do que no presente, é momento de você começar a fechar esse ciclo e caminhar. Perfeito. Porque É isso senão mesmo? porque senão você pode acabar entrando numa depressão, porque você deixa de viver aquilo que está acontecendo agora, no momento presente, e você só vive lá atrás, no passado. Então parece que tudo que acontece hoje não tem nada bom, que a minha vida boa, o meu momento feliz já passou. Então eu não tenho mais direito de ser feliz, eu não consigo mais ser feliz com as coisas novas que tem aqui. É diferente, como eu falei, olhar o gibi e me traz memórias ótimas que eu passei com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos quando éramos crianças, do que eu olhar e querer achar que só o gibi tá bom, eu fico trancada em casa só lendo o gibi e sofrendo e chorando por isso. Porque isso deixa de ser uma lembrança, uma nostalgia boa e passa a começar a me adoecer, me fazer fechar e poder começar a entrar em depressão por causa disso. Porque eu não vejo o futuro, eu só vejo o passado. Gente, olha aqui, nossas duas queridas psicólogas, Adriana e Verusca, mais uma vez aqui, é algo assim maravilhoso tê-las aqui, é um aprendizado atrás do outro. Agradeço muito, Verusca. Eu que agradeço. Obrigado padre. pelos produtos que você trouxe, lembrando aqui muito da gente. Você também, Adrianinha, Deus abençoe, viu? Amém, padre, Muito bom, obrigada. gente. E aqui a gente encerra o nosso programa, né, com esse clipe Chega de Saudade, com o nosso inesquecível Tom Jobim. E ó, lembra desse bichinho aqui? Barba ama ele. Toma, Barba. Aí, ó. E que Deus abençoe você, tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até daqui a pouco na missa. Tchau, gente.